Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Boa Nova. Nesta edição às 3 da tarde vamos já conhecer os títulos que fazem esta edição de notícias. Covid-19, mais 15 mortes e 1.876 novos casos de infecção no nosso país. Também recuperamos o essencial da entrevista de ontem do Primeiro-Ministro António Costa, que diz que é impensável recorrer a um confinamento geral. Centro Hospitalar Universitário de Coimbra suspende estágios e atividades presenciais de alunos devido à Covid-19. Um homem foi encontrado morto numa casa abandonada em Mangualde, era natural de Carregala do Sal, e falamos ainda da depressão bárbara que está a afetar todo o país. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou até ao início da tarde 654 ocorrências, mas sem gravidade. Alguns distritos que sobem a alerta vermelho neste dia devido à chuva e ventos fortes, então o alerta da Proteção Civil com base naquilo que são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, nas últimas 24 horas, Portugal contabilizou mais 1.876 novos casos de Covid-19 e 15 óbitos. Em termos acumulados, o país soma já 103.736 infectados e 2.213 vítimas mortais. Comparativamente ao dia de ontem, há uma variação de 1,84% no número de infectados com o novo coronavírus e de 0,68% no número de óbitos. Esta terça-feira, Portugal registra um número considerável de recuperados, são 1.932, sendo que o total ascende agora aos 61.898. Hoje o total de casos ativos é de 39.625, são menos 71 do que ontem. Foi a norte do país que se registaram mais casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, num total de 41.542, mas nas últimas 24 horas a região norte registrou novos casos, 1.106. No centro há mais 199 casos de doença provocada pelo SARS-CoV-2. O Alentejo contabiliza mais 87 infecções e 2 mortos. No Algarve foram registados mais 35 casos e não houve variação do número de óbitos. Então, de facto, estes números que continuam a preocupar o país e o mundo. E a propósito, ontem o Primeiro-Ministro António Costa, que assumiu numa entrevista à TVI, no Jornal das 8, que apesar de Portugal estar numa fase ascendente da pandemia de Covid-19 e de não ser possível ainda estimar quando será atingido o pico, não está nos planos do Governo um novo confinamento, como aconteceu na primavera. António Costa considerou ontem que a situação atual é grave, no momento em que o país não dispõe daquele que foi a grande arma para conter o crescimento exponencial da pandemia, que foi o confinamento. Ontem o Primeiro-Ministro considerou que é impensável, a esta altura, recorrer a um confinamento geral e que tudo está dependente dos comportamentos individuais que temos. Tal como tem acontecido em todos os países da Europa, estamos ainda numa fase ascendente. Há uma coisa que é certa, a situação é grave. É uma situação onde nós não dispomos já daquela que foi a grande arma para conter o crescimento exponencial da pandemia no início, em março passado, que foi aquele confinamento geral. Hoje é impensável podermos recorrer a um confinamento geral e, portanto, tudo está dependente dos comportamentos individuais que nós temos. E esses comportamentos implicam uma grande responsabilidade individual de cada um. Palavras do Primeiro-Ministro António Costa ontem numa entrevista à TVI no Jornal das 8. Na ocasião, o Primeiro-Ministro admitiu que neste momento não há qualquer previsão de quando será atingido o pico desta segunda vaga, que em muito contribuiu para que fosse ultrapassada a barreira dos 100 mil casos no país.
E na região, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra disse já ter avançado para a suspensão dos estágios e atividades presenciais de alunos devido à Covid-19. Uma informação trazida a este noticiário por Alexandra Santos, jornalista estagiária da Rádio Boa Nova. O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, face à evolução pandémica, decidiu adotar um conjunto de medidas para minimizar os riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Segundo comunicado enviado às redações, as medidas tomadas pelo Centro Hospitalar passam pela suspensão temporária das atividades presenciais de todos os alunos da Universidade de Coimbra, com destaque para os alunos do mestrado integrado em Medicina e Medicina Dentária, das escolas superiores de enfermagem e das escolas superiores de Tecnologia da Saúde. A instituição considera que a circulação destes alunos nos diversos polos do centro hospitalar podem causar um risco de contágio para os doentes e para os profissionais de saúde com quem interagem no âmbito dos estágios, o que pode comprometer também a capacidade operacional das equipas. O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra refere ainda que estas medidas foram tomadas em conjunto com a Universidade de Coimbra, a Faculdade de Medicina e a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra. Esta informação, então, de que o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra suspende estágios e atividades presenciais de alunos devido à Covid-19. Na região, um homem foi encontrado sem vida na manhã de ontem numa casa abandonada no centro de Mangualde. O cidadão era natural de Carregal do Sal e residente na Guarda. O indivíduo tinha cerca de 40 anos e foi encontrado por uma pessoa que resolveu informar à GNR. Ainda não são conhecidas as causas que terão levado à sua morte. Em declarações ao Jornal do Centro Relações Públicas da Força Policial, o Tenente-Coronel Adriano Rezende explica que a testemunha disse que uma pessoa estava dentro de uma casa devoluta, deitado no chão e sem responder. A GNR recorreu ao local e confirmou que o cidadão estava inanimado. Foram acionados os meios de socorro e confirmado que o mesmo estava já cadáver. Também, de acordo com o mesmo responsável, a Guarda está a desenvolver diligências no sentido de perceber o porquê deste homem, que é natural de Carregal do Sal, estar naquele local. Segundo Adriano Rezende, tudo leva a crer que tenha pernoitado ali, pelo menos na última noite. A GNR e o Núcleo de Investigação Criminal estão a investigar o sucedido. No local da ocorrência estiveram 4 operacionais apoiados por 2 viaturas. Até ao momento registaram-se 654 ocorrências no país devido à passagem da Depressão Bárbara. Os números foram avançados pelo ministro Eduardo Cabrita após a reunião semanal do Centro de Coordenação Operacional Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Segundo o governante, na operação de resposta ao mau tempo foram envolvidos cerca de 2.300 operacionais de todas as forças envolvidas. Eduardo Cabrita adiantou não haver registro de ocorrências particularmente graves, relevando a importância de manter comportamentos preventivos, sobretudo durante a tarde de hoje. A Depressão Bárbara determinou a colocação de parte significativa do país numa situação de alerta. O IPMA emitiu para as populações um alerta especial vermelho de risco de inundações em 8 distritos, fundamentalmente do centro e sul do país. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil acompanhou essa indicação de alerta e já hoje elevou o nível de alerta laranja para toda a estrutura operacional para 11 distritos, fundamentalmente também no centro e sul do país, estando os restantes em amarelo. Igualmente ontem foi acionado o mecanismo de alerta de emergência dirigido às populações através da emissão de SMS que nos 8 distritos inicialmente colocados em situação de alerta determinaram a emissão de 7 milhões de SMS. O período de maior risco situava-se ontem entre as 18 horas e a meia-noite, situa
situa-se hoje entre o meio-dia e as 18 horas de hoje. Até ao momento registaram-se 654 ocorrências, foram envolvidos nesta operação cerca de 2.200 operacionais de todas as forças envolvidas neste sistema. Até ao momento não temos ocorrências particularmente graves a registar, mas exatamente por isso toda a dimensão preventiva, inibindo comportamentos de risco, deve presidir à atuação ao comportamento dos cidadãos. O ministro Eduardo Cabrita, hoje em declarações a propósito então da passagem da depressão Bárbara, situar hoje o período de maior risco entre o meio-dia e as 18 horas. Referir que quanto a temperaturas hoje no concelho de Oliveira do Hospital, estas variam entre os 13 graus de mínima e os 19 graus de temperatura máxima. Ficamos por aqui nesta edição informativa às 15 na Boa Nova. Às 18 horas voltamos a conferir a atualidade de âmbito local e regional. Antes disso, ficamos também com os simultâneos informativos com a Rádio Renascença. Boa tarde de terça-feira com a Boa Nova. Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes.